Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui mais uma vez. Que o Senhor encha o seu coração de paz neste momento. Quero que você se sinta em casa, acolhido e abraçado pelo amor de Deus, porque esta é uma oportunidade de renovarmos juntos a nossa fé e fortalecermos nossa esperança. Hoje é um dia especial, porque é mais um dia que o Senhor nos concede para buscarmos a sua presença e ouvirmos a sua voz. Não importa como foi a sua manhã ou como tem sido a sua semana. Agora é hora de parar um pouco, respirar fundo e abrir o coração para o que Deus quer falar com você. Quando nos reunimos aqui, é como se estivéssemos ao redor de uma mesa espiritual, compartilhando do pão que é a palavra de Deus. Então, se você está chegando agora ao canal, aproveite este momento para se inscrever e fazer parte dessa família de fé. Deixe também o seu like, porque assim você ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. E no final, me conte nos comentários o que Deus falou com você através desta reflexão. Tenho certeza de que será um tempo de bênção e renovação para o seu coração. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Querido irmão, querida irmã, hoje vamos refletir juntos sobre uma passagem que à primeira vista pode parecer sombria, mas que carrega um profundo ensinamento para nossas vidas. A palavra de Deus, em Isaías capítulo 15, versículo 6, nos diz: porque as águas de Ninrim serão uma pura assolação, porque já secou o feno, pereceu a erva e não há verdura alguma. Esta mensagem profética é forte, quase como um grito de alerta, uma lembrança de que há tempos de seca, de perda e de escassez, e que esses tempos são parte da jornada do povo de Deus. Talvez você esteja vivendo um período assim. Talvez a sua vida pareça um campo onde o verde desapareceu, onde os sonhos murcharam, onde as esperanças secaram. Há momentos em que olhamos ao redor e tudo parece sem cor, sem vida. São aqueles dias em que as orações parecem não ser respondidas, em que a força para continuar parece pequena, em que a alma se sente cansada. Mas a palavra de Deus vem para nos ensinar que mesmo na seca, Deus está agindo. O contexto do profeta Isaías é um contexto de juízo, de correção. Deus estava permitindo que uma terra fértil se tornasse árida para despertar um povo, para chamar sua atenção, para convidá-lo ao arrependimento e à mudança de vida. E assim também acontece conosco. Às vezes, Deus permite que atravessemos desertos espirituais para que possamos nos lembrar que Ele é a nossa fonte. Ele é aquele que traz a chuva no tempo certo, aquele que restaura a terra e faz brotar o que parecia morto. Esta palavra nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e perceber se temos nos afastado da fonte de água viva, que é o Senhor. Quando tentamos viver no nosso próprio esforço, sem depender da graça de Deus, é natural que a alma fique seca, que o coração se sinta pesado. Mas quando voltamos nossos olhos para Ele, mesmo em meio à escassez, podemos experimentar uma paz que vai além do entendimento humano. Deus está falando com você nesta tarde. Ele quer que você entenda que, ainda que tudo pareça perdido, Ele é poderoso para trazer restauração. Ele pode fazer brotar esperança onde havia tristeza, pode transformar luto em dança, pode encher de alegria o coração que estava aflito. Não desanime se o cenário ao seu redor é de esterilidade. Ao contrário, tome este momento como um convite para se aproximar mais de Deus, para buscar a sua presença em oração, para confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando lemos passagens como esta, precisamos lembrar que o mesmo Deus que permite o tempo de seca, também é o Deus que envia a chuva. Ele é o Deus que transforma desertos em mananciais e que faz o deserto florescer. Portanto, não tema o silêncio de Deus, não tema o tempo de espera. Use este momento para fortalecer a sua fé, para declarar que você crê no Deus que traz vida ao que está morto.
A palavra de Deus em Isaías capítulo 15, versículo 6, ao dizer que as águas de Ninrim serão uma pura assolação, porque já secou o feno, pereceu a erva, e não há verdura alguma. Não está apenas descrevendo um cenário físico, mas também espiritual. As águas, que simbolizam vida, se tornam escassas, o feno, que serve de alimento, seca. A erva, que representa a esperança de um novo ciclo, morre, e a verdura, que simboliza a beleza da criação, desaparece. Esta descrição nos leva a entender o quanto a ausência da presença de Deus pode transformar uma terra fértil em deserto. A palavra de Deus é clara em muitos momentos ao mostrar que a seca pode ter dois significados espirituais. Pode ser consequência de um afastamento do povo para com Deus, como vemos em Jeremias capítulo 2, versículo 13, onde o Senhor diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Aqui Deus mostra que o problema não é apenas a seca natural, mas a troca da fonte verdadeira por algo que não satisfaz. Quantas vezes nós também tentamos cavar nossas próprias cisternas? Tentamos encontrar alegria em coisas que não têm poder de sustentar a alma. Buscamos força em nossa própria capacidade e acabamos frustrados porque a água do mundo não mata a sede espiritual. Por outro lado, a seca também pode ser um lugar de aprendizado e transformação. Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Aqui o deserto não é lugar de castigo, mas de restauração. É no deserto que aprendemos a depender exclusivamente de Deus, que o nosso coração é tratado e que a nossa fé é fortalecida. Olhe para a sua própria vida. Talvez haja áreas que parecem áridas, relacionamentos que murcharam, projetos que não deram certo, sonhos que pareciam verdes e cheios de vida, mas que secaram. A mensagem de Isaías é um chamado para lembrar que a restauração não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é aquele que promete em Isaías, capítulo 35, versículos 6 e 7. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. Veja como Deus é detalhista. Ele não apenas promete restaurar, ele promete transformar completamente a paisagem do deserto. Isso significa que aquilo que hoje é dor pode se tornar testemunho. Aquilo que hoje é escassez pode se tornar abundância. Aquilo que hoje é lágrima pode se tornar fonte de alegria. A aplicação prática para nós é clara. Precisamos nos manter conectados à fonte. Jesus nos diz, em João capítulo 7, versículos 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Quando bebemos desta água, não importa se ao nosso redor tudo parece seco, dentro de nós haverá vida, haverá esperança, haverá força para continuar. Por isso, se hoje você se sente desanimado, sem forças, olhe para o Senhor. Não permita que a aridez da situação apague a chama da fé em seu coração. Continue orando, continue crendo, continue buscando, porque o mesmo Deus que permitiu a prova é o Deus que tem poder para enviar a chuva de bênçãos sobre a sua vida. Muitas vezes, a restauração começa de dentro para fora. Primeiro, Deus muda o coração, ensina paciência, ensina a confiar. Depois, Ele começa a transformar o que está ao nosso redor. Assim como um agricultor precisa esperar o tempo certo para a colheita, nós também precisamos aprender a esperar em Deus, sabendo que no tempo dele, o que foi plantado dará fruto.
Amado irmão, amada irmã, ao chegarmos ao final desta reflexão, quero que você entenda algo muito importante. O fato de existir seca não significa que Deus deixou de cuidar de você. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nesses momentos de escassez que Deus mais trabalha em nosso caráter, moldando-nos para algo maior. A palavra de Deus nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Se você está passando por um tempo de aridez, lembre-se que ele não será para sempre. Haverá também o tempo de florescer, o tempo de celebrar, o tempo de dançar. O Deus que permitiu que a terra ficasse seca é o mesmo que enviará a chuva no tempo certo. Talvez hoje o seu coração esteja pesado. Talvez você esteja olhando ao seu redor e vendo apenas o que falta. Mas Deus quer que você olhe além do que é visível. A fé é justamente isso, acreditar naquilo que ainda não se vê. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lemos: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, escolha crer que Deus está preparando algo para você. Imagine por um momento o deserto que Isaías descreveu. Sem verde, sem vida, sem água. Agora imagine as primeiras gotas de chuva caindo sobre aquela terra seca, penetrando o solo, gerando vida, fazendo brotar novamente a erva, o feno e as plantas. Assim será na sua vida. Aquilo que parecia perdido vai florescer novamente. Aquilo que parecia morto vai ressuscitar. Deus é especialista em transformar cenários impossíveis. Lembre-se de Ezequiel, capítulo 37, quando o profeta é levado a um vale cheio de ossos secos. Aos olhos humanos, aquele era um lugar de morte, de fim. Mas Deus pergunta ao profeta: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Ezequiel responde: Senhor Deus, tu o sabes. E Deus manda o profeta profetizar. E aqueles ossos começam a se juntar, recebem tendões, carne, pele e finalmente o sopro de vida. O vale de morte se torna um exército cheio de vida. Isso é o que Deus quer fazer com você. Pegar o que estava quebrado e restaurar. Pegar o que estava destruído e reconstruir. Pegar o que estava seco e encher de vida. Mas é preciso que você creia, que você continue firme, mesmo quando o cenário ainda parece o mesmo. Às vezes, antes da chuva cair, o céu escurece e parece que tudo vai piorar. Mas é justamente a escuridão que anuncia a chegada da chuva. Use este tempo para crescer espiritualmente. Aproveite para se aproximar mais de Deus, para fortalecer a sua vida de oração, para mergulhar na leitura da palavra. Quando você se alimenta da palavra de Deus, mesmo em tempos de escassez, você encontra força para continuar. Salmos capítulo 1, versículos 2 e 3 nos diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que a árvore que está plantada junto ao ribeiro não depende da chuva para sobreviver, porque ela tem acesso direto à fonte. Assim, também precisa ser conosco. Nossa vida não pode depender apenas de circunstâncias externas para frutificar. Precisamos estar enraizados em Deus, para que mesmo em tempos de seca, possamos continuar firmes, confiantes, esperando no Senhor. Deus não desperdiça nenhuma estação da nossa vida. Até o tempo de deserto tem um propósito. É nesse tempo que aprendemos a depender, que aprendemos a ouvir a voz de Deus com mais clareza, que aprendemos a ser gratos até pelo pouco. E quando a chuva chega, nós valorizamos ainda mais o fruto que ela gera. Por isso, a mensagem de hoje é de esperança.
Não importa quão seco esteja o seu campo, quão árida esteja sua alma, quão distante pareçam estar as promessas de Deus. Continue crendo, continue regando sua fé com oração, continue declarando a palavra, porque no tempo certo você verá a colheita. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento. Te agradecemos pela Tua palavra que nos lembra que mesmo quando tudo parece seco, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, Tu és o Deus que transforma desertos em jardins, que faz mananciais brotarem na terra seca. Hoje apresentamos diante de Ti todas as áreas da nossa vida que estão áridas. Apresentamos nossos sonhos que parecem ter morrido, relacionamentos que se esfriaram, planos que não se concretizaram, e pedimos que o Senhor sopre vida sobre tudo o que está seco. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós como chuva serôdia, renovando, restaurando e trazendo esperança ao nosso coração. Pai, se há algo em nós que precisa ser corrigido, mostra-nos com amor. Queremos voltar para a fonte de águas vivas, queremos beber da água que Jesus oferece, a água que sacia para sempre. Renova a nossa fé, fortalece os nossos passos, ajuda-nos a permanecer firmes mesmo quando não vemos resultados imediatos. Declaramos que confiamos em Ti e que cremos que no tempo certo veremos a Tua boa mão agindo. Que cada ouvinte desta mensagem sinta agora o Teu consolo, a Tua paz e a Tua força para continuar. Em nome de Jesus, oramos e já agradecemos. Amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com outras pessoas. E nos comentários, conte qual foi a parte desta reflexão que mais tocou a sua vida.